Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Nossa aula hoje é sobre banco de dados 2, né? Nós estamos trabalhando com essa parte de banco de dados, a parte de administração do banco, né? Na última aula nós vimos como criar os nossos roles, né? Que são os substitutos dos nossos de create user lá, né? Na verdade, o create user é o mesmo create role, só que lá agora, né, nas versões mais recentes, a gente utiliza create role para criar tanto um grupo quanto um usuário, né? Se tiver alguma dúvida, volte na aula passada lá para entender um pouco mais. Nós vamos continuar falando sobre esses assuntos importantes na vida de um administrador de banco de dados. Por que a gente está falando sobre esse assunto? Porque assim, o desenvolvedor, ele muitas vezes faz parte de uma equipe de desenvolvimento. Essa equipe de desenvolvimento tem lá, né, as pessoas responsáveis pelo backup, geralmente um DBA, né, um administrador de banco de dados. Esse cara é responsável por fazer a sintonia fina do nosso banco. Ele é responsável por criar rotinas de backup, gerenciar usuários, permissões, né, que a gente já viu na aula passada. E só que isso nem sempre é possível, né? Quando a gente está trabalhando numa pequena equipe ou está trabalhando de forma empreendedora, né? Criando os nossos próprios aplicativos, é, isso às vezes se torna inviável ou às vezes é complicado a gente ter isso, né? Ter isso na nossa fica complexo, né? A gente não tem essa disponibilidade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender um pouco sobre esses assuntos, porque se for necessário, a gente precisa agilizar o nosso banco de dados. É lá que ficam armazenadas as nossas coisas, né? É lá que ficam armazenados os dados do cliente. E muitas vezes é necessário que a gente faça a sintonia desse banco, né? Se você é o único responsável pela manutenção do seu sistema, por exemplo, você tem que ser capaz de fazer com que o seu banco de dados rode redondinho, né? Que ele tenha backups regulares, que ele seja possível você trabalhar dessa forma. Então, o nosso assunto da aula, dessa videoaula, né, é falar sobre os backups, né? Falar sobre os backups. Então, o que é um backup, né? Assim, é óbvio, né? Isso aí todo mundo sabe que é da questão do banco de dados é você tirar uma cópia do seu banco de dados, um clone, né, que fica armazenado em algum outro lugar e, em caso de perda, desastre, alguma outra situação, você vai restaurar essa base de dados de maneira que você não perca dados. Falar em não perder dados 100% é quase impossível, pessoal. Infelizmente isso acontece e nós devemos estar preparados para perdas de dados. Sempre vai acontecer um pouquinho. Existem diversas formas de backup, né? Na verdade, sim, existem diversas técnicas que são utilizadas para minimizar a perda de dados, né? O principal comando que é utilizado, se você pesquisar sobre backup, né, do Postgres ou do MySQL, você vai encontrar os comandos dump, né? Dump, pgdump, o MySQL dump, que são comandos que vão possibilitar você criar uma cópia, né, da sua base de dados. Entretanto, ele não é o backup em si, ele faz parte de uma rotina de backup, de um sistema de backup, que deve ser bem definido. Quanto melhor definido esse sistema de backup, menos perda o sistema terá. A gente não vai aprofundar tanto, né, porque a gente não tem muito tempo para isso, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar um artigo aí super legal, achei bem interessante, né, escrito pelo, deixa eu ver aqui o nome dele rapidão aqui, deixa eu ver se tem o nome do autor aqui, né, pelo Fábio Teles Rodrigues, né, muito interessante, falando dump não é backup, né, não se assustem, depois vocês vão poder ler esse artigo e vão ver que esse cara ele fala, né, sobre um erro comum que acontece, que é você considerar o dump como só o dump como um backup, né? Então nós temos que tomar esse cuidado aí. A gente vai comentar um pouco sobre essas coisas, mas depois você ler o artigo você vai entender ainda melhor sobre isso. Mas nós vamos falar um pouquinho então sobre o próprio dump mesmo, né? Falar um pouquinho sobre o dump aí,
como que ele funciona para que a gente possa trabalhar aí com os nossos backups no Postgres. Antes de mais nada, eu vou acessar, acho que eu vou tentar permitir aqui vocês aqui, deixa eu só executar aqui o CMD. Beleza, então aqui ó, nós estamos no CMD, né? PSQL menos o Postgres. Vai pedir a senha do Postgres, né? Beleza. Então ele entrou, né? Estamos aqui logados agora no nosso sistema. Não sei se eu estou. Acredito que eu estou mostrando a tela para vocês aí. Só confirmar, beleza. Então nós temos, estamos logados aí, né? Agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, o ideal é a gente ter, né, um usuário responsável também por fazer isso. Claro que se você logar como superusuário, você vai ter permissões, você vai ter poder suficiente para poder fazer, né, esse backup aí, ok? Então eu vou dar aqui agora um /L para a gente listar os nossos bancos, né, os nossos bancos de dados. Se você não tiver nenhum, pegue o código, né, eu vou colocar um código na descrição do vídeo, você pega esse código para a gente poder fazer esse teste aí, né? Eu vou estar acessando, deixa eu ver aqui, um banco de dados aqui, teste pode ser, ou empresa, né? Doc 1/C. Deixa eu só subir aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Vou dar aqui empresa teste. Beleza, estou conectado à empresa teste. Vou dar um /DT para a gente ver as tabelas que a gente tem. Então, departamento detente funcionário. Eu não sei se essa base de dados aqui será a melhor base para a gente trabalhar aqui, né? Select disk from departamento. A gente tem aqui algumas coisas assim. Deixa eu ver, funcionário. Beleza, nós temos alguns funcionários também aqui. E deixa eu ver o dependente, né? Dependente a gente não tem nenhum, né? Mas tudo bem. Então nós temos esses dados aí nessa base de dados, tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o comando pgdump. Só que o pgdump ele funciona da seguinte forma. Eu vou ter que sair aqui, né? Deixa eu ver se ele está disponível para mim aqui no... está disponível para mim aqui sim, tá? Eu só estou fazendo um teste, ver se o meu pgdump está no path do meu Windows aqui. Se não tiver, pessoal, siga os passos para colocar, né, a pasta bin do Postgres lá no path do seu Windows, tá? Se você não seguiu, você deve seguir o tutorial, né? Seguir o tutorial. Tem tutorial explicando, né, como fazer
essa parte lá nesse mesmo canal, né, que nós estamos utilizando, né, nessa mesma playlist, né, de banco de dados 2, tem lá explicando, falando sobre como fazer, como colocar, como instalar corretamente o nosso o Postgres no Windows, né, e colocar, né, o path aqui para vocês utilizarem os comandos de qualquer lugar da aplicação. Se eu subir aqui um pouquinho, foi demais, é isso aqui. Então o comando vai ser o seguinte: pgdump, aí vem o host, tá? menos host. Aí você vai dizer qual local você vai que está a sua base de dados, certo? Então aqui no nosso caso é localhost. Se tiver em local remoto, você vai colocar o IP e a porta ali, né? Para poder localizar a sua base de dados, onde você está buscando o seu banco. A porta é a porta padrão do Postgres 5432. O username, então, ou seja, toda vez que eu coloco aqui o 2 sinaizinhos de menos, é para dizer qual que é o nosso um atributo, né? Digamos assim. Então, host é nosso servidor onde está o nosso banco, vai ser o localhost, a porta vai ser 5432, o username vai ser o Postgres, né? E a senha ele vai pedir, né? Então nós não vamos colocar só assim, format, né? O tipo do arquivo, vamos colocar aqui do tipo tar, esse aqui é o tipo padrão do Linux. Acredito que aqui, vamos tentar com tar, eu acredito que o próprio Postgres utiliza esse formato internamente, tá? Se não der certo, a gente tenta outro tipo de arquivo. Então, o file vai ser o nome do arquivo que nós estamos criando a base de dados. Vou colocar assim, empresa. Opa, vai ficar complicado, né, pessoal? Que não vai dar para caber tudo aí, mas nós vamos ter que fazer assim mesmo, tá? Não posso dar enter aqui porque ele vai executar o comando, não é igual o comando lá dentro do Postgres que a gente pode dar um enter e continuar embaixo. Aqui não, tá? Depois eu vou copiar esse código e a gente coloca em outro lugar aí. Empresa teste ponto, aí nós podemos colocar a extensão backup para a gente saber que é um backup, né? E aqui qual a base de dados que eu estou querendo tirar a cópia de segurança. Então, empresa teste, né? Empresa teste. Não coube tudo aí, né? Então, ó, comando, pausa aí na tela na hora que vocês quiserem, ó, pgdump, -host, localhost, post, 5432, username Postgres, format tar, menos file, empresa teste.backup e qual a base de dados que eu estou copiando, que é empresa underline teste, beleza? Então vamos dar um enter. Tá, aí deu um erro. Ele está dizendo que o tar muitos argumentos. Deixa eu tentar mudar aqui. Então vamos tentar fazer o seguinte, pessoal. Aqui, ó, em vez de colocar aqui username, deixa eu ver aqui se eu coloco assim, format tar. Beleza. Só, ó, eu recriei o arquivo de teste, só que agora com o format tar. Lembra lá que a gente tinha colocado o formato sem os dois menos aqui antes? Então deu errado, né? Na hora de criar o arquivo. Aí, nessa forma aqui, ele vai criar o arquivo da maneira correta. É porque eu havia me esquecido de colocar esse menos antes do format. Vamos só lá dar uma olhada no arquivo aqui. Ó, agora ele apareceu aqui. Na verdade ele atualizou ele aqui, né?
Se eu quiser abrir ele agora, ele vai dar, né, esse errinho aqui, ou seja, ele está compactado, né, o nosso arquivo está compactado. Ele está tudo aqui, mas ele está compactado no formato tar. Então, para a gente restaurar, eu vou criar uma base de dados nova no meu banco. Então, para isso, nós vamos colocar PSQL -u Postgres, vou dar Enter, vou colocar minha senha. Beleza, acabei de entrar aqui como usuário Postgres, então eu sou o superusuário, né? Vou criar então uma base de dados nova. Então, create database, vamos colocar assim, ó, nova base. Só esse nome só para a gente saber que a gente vai usar esse nome para restaurar aquela base de dados que a gente criou anteriormente. Então, vou dar um Enter, criou a base de dados, vou dar um barra aqui para sair, tá? Beleza. Agora, então, nós vamos utilizar o comando para restaurar. O comando de restaurar é o pg restore, né? Então, o pg dump para fazer a cópia de segurança e o pg restore para poder restaurar. Então, aqui vem os mesmos comandos, né, as mesmas linhas que eu preciso, as configurações, que é onde está, né, o host, onde está a minha base, a porta 5432, username, quem que é o usuário que é responsável, né, por isso, username aqui, eu vou colocar que é o Postgres também, tá? Se você tiver algum outro usuário, criar um outro usuário, né, dono dessa base de dados, você pode fazer isso também. Criar o usuário e aí restaurar com esse nome de usuário aqui no lugar do Postgres, tá? Desde que ele tenha permissões para isso. A gente viu sobre isso em permissões, né? E vamos colocar aqui dbname, ó. dbname nova base, tá? Que é o que nós colocamos ali no nome da nossa base de dados, né, que nós criamos. E agora qual é o nome do arquivo, que é o arquivo de backup. Então é empresa teste.backup, certo? Então o comando inteiro é esse daqui que está aparecendo na tela. Então Enter, ele pede a senha. Restaurou, certo? Será que restaurou mesmo? Só vamos dar uma olhadinha lá se ele realmente restaurou. Então vamos lá. PSQL menos o Postgres. Beleza. Agora vamos mandar um /L aqui para a gente ver se nossa base de dados, nova base, está ali, ó, nova base, ela foi gerada, tá certinho. Agora eu quero saber se ela tem alguma coisa, então /C aqui para acessar nova base, né? Estou conectado à nova base agora e vou mandar agora mostrar as tabelas. Então /DT, ó. Beleza, tá aqui a minha tabela criada. Será que tem dados? Select, serviço from, departamento. Ó, departamento, tá tudo aqui os dados. Funcionário também. Tá tudo aqui os dados. Então, pessoal, é assim que faz, né, backup e restaurar os dados. Então, através do pgdump nós criamos a cópia de segurança e através do pg restore a gente restaura essa base de dados, certo? Não esquecer de colocar lá o format, né, que eu coloquei. Quando a gente cria naquele sem format, ele cria também, só que aí tem uma outra forma de restaurar. Para restaurar da maneira correta, coloca o menos format, tar, para ele recupera da maneira correta, da maneira como a gente pensa, da maneira que deve ser, né?
Eu vou deixar aí um artigo também, uma sugestão de artigo para vocês lerem sobre backup, e ele vai falar um pouquinho sobre o PGDump, né? O PGDump não é backup. Na verdade, ele não é backup, ele faz parte do backup. Vocês vão entender melhor isso aí, como criar rotinas mais robustas e mais seguras de backup, né? Quanto mais seguro, melhor quando se trata de banco de dados. Então, pessoal, até a próxima e bons estudos para todos aí.